Japão é um país de mais de 128 milhões de habitantes, localizado no Oceano Pacífico, em Ásia Oriental. No século XX, ocorreu uma das maiores migrações dos japoneses para o Brasil. A imigração japonesa começou no 18 de junho de 1908, no Porto de Santos, com a chegada do navio Kasatomaru, com 165 famílias japonesas. A razão principal da migração é que, no século XX, o Brasil precisava de mão de obra para os diferentes trabalhos nas fazendas de café. Ao mesmo tempo, Japão estava tendo um período de muito crescimento de população, mas a economia não tinha capacidade de dar emprego a todos os japoneses. Então, os governos de ambos países fizeram um acordo para suprir as necessidades das duas nações. Atualmente, os estados com maior porcentagem de japoneses são São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Algumas das atividades econômicas de os japoneses no Brasil é orientado para a agricultura. Inicialmente, eles trabalhavam nas fazendas de café, mas depois disso, eles procuravam sua independência. Eles trabalhavam na agricultura, como cultivos de morango, chá, arroz, e depois faziam plantações de café. A religião e a arquitetura estão muito conectadas. Eles construíam templos para atividades religiosas, como o sionismo e budismo. Esses edifícios tinham arquitetura muito tradicional oriental. Os jardins eram muito importantes para eles, porque representavam meditação e descanso. Enquanto o vestuário, as pessoas mais tradicionais têm vestuário japonês tradicional, como é o kimono, mas a maioria vestem mais moderno. Geralmente, as comidas japonesas mais conhecidas são molo shoyu e sushi. Os japoneses fazem essas comidas para vender nas cidades grandes, onde mais japoneses vão para comer, e as outras pessoas turistas do Brasil vão comer lá, porque é comida muito tradicional e muito bem feita. Atualmente, a cultura japonesa no Brasil é bem diferente de como era no século XX. As gerações atuais de nipo-brasileiros se acham muito mais brasileiros que japoneses. Nós falamos com Daniel Kenji Fujimoto, um nipo-brasileiro de quarta geração. Ele nos falou de seus costumes em casa. Meus avós e meu bisavô, no caso, chegaram de navio, né? Isso foi faz um tempo. Meu avô era uma criança quando ele chegou, na verdade. E eles foram para uma cidade chamada Arapongas, que fica no interior do Paraná. Daí meus pais já são brasileiros, eles nasceram em Arapongas. E eu sou a terceira ou quarta geração que está aqui no Brasil agora, né? Então meu pai, eu sou agora realmente 100% brasileiro, não tenho muito mais da cultura japonesa, tanto assim, mas pelo menos meus avós, eles falavam japonês, meus pais falam alguma coisa ou outra e eu não falo nada, nada. Na minha família, assim, o Natal, não, a gente não comemora Natal. Não vou dizer que todos, mas pelo menos na minha família não é comum a gente comemorar Natal, sim. São poucas as tradições originais que ainda têm os japoneses no Brasil. Ultimamente, assim, como nessa terceira geração, a gente tem bem pouco. O que mais tem é comida, né? Mas isso não é do dia a dia, assim, são festas ou ocasiões especiais. Fujimoto também falou dos estereótipos dos japoneses em Brasil atualmente. Então,
Acho que, assim, tem muito da questão de ser muito inteligente, o que às vezes não é verdade, né? Mas eu não sei porque é difícil, assim, pensar, mas são mais esses. A questão do olho puxado, às vezes as pessoas enchem bastante o saco da gente por causa disso, mas não é tão grave assim, sabe? Não diria que é um problema muito grande. Quem não viu de Eulália dançar, como Maria o terreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ai, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira,